Um olá para todo mundo. Eu vou introduzir aqui para vocês, em uma aulinha que eu pretendo que seja breve, eu vou introduzir o cosseno no círculo trigonométrico. Então a gente vai ver o cosseno, mas ao mesmo tempo que vai relembrando o seno. O seno é assunto da nossa aula anterior, né? Então a gente vê o cosseno ao mesmo tempo que relembra o seno. Vamos lá. Aqui eu tenho um círculo onde está o cursor, um círculo de raio unitário, ou raio 1 metro, no caso aqui, né? Então, é um círculo trigonométrico, né? Círculo trigonométrico. Esse eixo horizontal aqui, ó, o eixo horizontal, o eixo X, a gente chama de eixo dos cossenos. Eixo dos cossenos porque é onde você vai projetar os cossenos. O eixo vertical, como a gente já viu, a gente chama de eixo dos senos. É onde você vai projetar os senos, certo? Aqui você tem um ângulo θ em vermelho, crescendo no sentido anti-horário, né? Que é o sentido positivo. E já adiantando as coisas, quem é que seria o cosseno do ângulo θ? Cosseno de θ seria quem? Você pega esse ponto A, certo? Que está em cima do círculo, e você projeta ele na horizontal. Projeta no eixo horizontal. Esse comprimento aqui em verde, a seta em verde, é que é o cosseno de θ. A seta em verde que eu chamei de x, né? É o cosseno de θ. Então, o cosseno de θ é a projeção do ponto A no eixo dos cossenos, ou eixo horizontal. A seta em verde. A seta em vermelho, o eixo vertical, é que é o seno de θ. Eu chamei aqui de y, certo? Então, seta em verde é o cosseno no eixo horizontal, projeção no eixo horizontal. Seta em vermelho é que é o seno, projeção do ponto A no eixo vertical. Vamos ver isso aqui. Aqui, ó, eu peguei esse triângulo aqui, ó, destaquei ele aqui, ó, certo? Eu separei o triângulo aqui, ó, do lado direito. Ó. Esse aqui é o triângulo Czão, Azão, Bzão. Destaquei ele aqui, ó. Separei o triângulo. Aqui você tem um ângulo θ, você tem um cateto oposto a θ, que é o tracejado, o y, certo? Que coincide com a seta em vermelho. Você tem um cateto adjacente, ao lado do ângulo θ, que coincide com a seta em verde, que é o tamanho x. O que é que seria o seno do ângulo θ? Como a gente viu na aula anterior. O seno de θ é quem está na frente de θ, cateto oposto, o y, dividido pela hipotenusa, que é o raio r, que é unitário. Então é y dividido por r. Ora, mas r tem tamanho 1. Então fica y dividido por 1. Ou seja, fica só y. Então, o seno do ângulo θ é o tamanho y. O tamanho da seta em vermelho, né? Seta em vermelho. Então, relembrando, essa seta em vermelho, ela oscila entre mais 1 e menos 1. À medida que você faz o ângulo θ aumentar, a seta oscila entre mais 1 e menos 1. Se ela aponta para cima, é positiva. Então, o seno é positivo. Se ela aponta para baixo, o seno é negativo. Então, o seno fica oscilando aqui, ó, entre mais 1 e menos 1. É o tamanho da seta em vermelho. Agora vamos para o cosseno, para o assunto da aula. Cosseno de θ é o quê? Quem está ao lado do ângulo θ, x, ó, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa r. É x sobre r, certo? Mas observe que o r é unitário, né? Tem raio 1 metro. Se o r está em metros, obviamente x tem que estar em metros, né? Então x e r estão na mesma unidade, metros. Aí você corta um metro com um metro. Fica só x sobre 1. Ou seja, um número puro, né? Já que a unidade se cancela. A unidade se corta, fica um número puro. Mas se seu raio tivesse em quilômetros, fosse 1 quilômetro, ainda assim a unidade se cancelaria, né? Ficaria x em quilômetros dividido por 1 quilômetro. Corta quilômetro com quilômetro. Então, cosseno de θ seria apenas x, um número puro, certo? Então, cosseno de θ é o comprimento CB, é a seta em verde, certo? Essa seta horizontal em verde. Então, cosseno de θ é o comprimento x, tamanho da seta em verde. Observe que se a seta em verde aponta para a direita, então o cosseno é positivo. Se a seta em verde aponta para a esquerda, o cosseno é negativo, certo? À medida que você faz o ângulo θ crescer, essa seta em verde fica oscilando entre mais 1 e menos 1, certo? Oscila entre mais 1 e menos 1. Então, o tamanho da seta em verde, que é o tamanho x, é o cosseno do meu ângulo θ. O tamanho da seta em vermelho, que é o tamanho y, é o seno do meu ângulo θ. Ok? E vamos terminar a aula vendo o cosseno quadrante por quadrante. Aqui onde está o cursor, eu construí uma tabelinha. Na primeira linha, você tem um ângulo θ em radianos.
0, π sobre 2, π, assim vai. Na primeira linha é o ângulo θ. Na segunda linha é o cosseno desse ângulo θ. Na primeira linha é ângulo, segunda linha é cosseno desse ângulo. Vamos começar com o primeiro quadrante. No primeiro, θ vai de 0 até π sobre 2, né? Primeiro quadrante. Aqui, quadrante 1. Eu construí aqui um gifzinho, ó. Quadrante 1, onde eu destaco o primeiro quadrante, ó, de 0 até π sobre 2. O que acontece quando você faz o ângulo θ crescer, primeiro quadrante? Eu aumento o ângulo θ, o que acontece com a seta em verde? Ou seja, o cosseno. A seta em verde diminui de tamanho. A seta em verde é o cosseno. Certo? Então, no primeiro quadrante, o cosseno decresce de 1 até 0. Certo? Repetindo, eu aumento o ângulo θ no primeiro quadrante, o cosseno, ou seja, a seta em verde, diminui de tamanho. Decresce de 1 até 0. Certo? E a seta em vermelho, ou seja, o seno. Observe que no primeiro quadrante, o seno vai crescendo. O seno cresce de 0 até mais 1. Certo? Então, repetindo. Primeiro quadrante, seta em verde diminui de tamanho, cosseno decresce de 1 até 0. Seta em vermelho, que é o seno, cresce de 0 até mais 1. Certo? Vamos ver o outro quadrante. Quadrante 2, aqui onde está o cursor. Ó. Segundo quadrante. Outro gifzinho aqui do lado direito. Ó. Eu estou destacando aqui o segundo quadrante. Ó. Ele vai de quanto? De π sobre 2 até π. É esse quarto de círculo aqui. Ó. Π sobre 2 até π. Aí você faz o ângulo crescer no segundo quadrante. Faça o θ aumentar. Segundo quadrante. O que acontece com a seta em verde? Ou seja, o cosseno. Observe que a seta aumenta de tamanho, mas apontando para o lado esquerdo. Ou seja, ela se torna cada vez mais negativa, né? Então, isso aqui corresponde a um decrescimento. Então, no segundo quadrante, o cosseno diminui de 0 até menos 1. Repetindo, faço o ângulo θ crescer no segundo quadrante, ó, crescer. A seta em verde aumenta de tamanho, mas apontando sempre para a esquerda. Então, esse é um decrescimento. Certo? O cosseno decresce de 0 até menos 1. Okay? E a seta em vermelho, que é o seno. Observe que o seno diminui. Ó. O segundo quadrante diminui de 1 até 0. Então, no segundo quadrante, o seno, que é vermelho, diminui, né, de 1 até 0. E o cosseno, que é o verde, apesar da seta aumentar de tamanho, certo? Ela aponta para a esquerda. Então, isso é um decrescimento. Então, o cosseno decresce de 0 até menos 1. Agora vamos para o quadrante 3. Onde está o cursor? Outro gifzinho, onde eu destaco o quadrante 3. Esse aqui, ó. Que vai de quê? De π até 3π sobre 2. Esse quarto de círculo aqui, ó. Aí você faz o ângulo crescer, o ângulo θ crescer no terceiro quadrante. O que acontece com a seta em verde? Ou seja, o cosseno. Observe que o cosseno, a seta diminui de tamanho, mas continua apontando para a esquerda, né? Diminui de tamanho, mas apontando ainda para o lado negativo, certo? Isso corresponde a um crescimento. Você disse que o cosseno cresce de menos 1 até 0, certo? Então, repetindo, eu aumento o ângulo θ no terceiro quadrante, o cosseno cresce de menos 1 até 0. Apesar da seta diminuir de tamanho, ela se torna cada vez mais positiva, né? Certo? Está caminhando para a direita. Então, isso é um crescimento, né? Então, o cosseno cresce de menos 1 até 0. E quanto ao seno, a seta em vermelho? A seta em vermelho passa de 0 até menos 1. É um decrescimento, né? Então, o seno, seta em vermelho, passa de 0 até menos 1. Ok? Agora vamos para o último quadrante, o quadrante quarto. Aqui, ó, está o cursor. E o gifzinho, né? Onde eu estou destacando o quarto quadrante. Ó. Esse pedaço aqui, ó, que vai de 3π sobre 2 até 2π. Ou seja, uma volta completa. Aí você faz o ângulo θ crescer no último quadrante, no quarto quadrante. O que acontece com a seta em verde? Ou seja, o cosseno. Observe que o cosseno cresce, que aumenta de tamanho, apontando para a direita, né? No sentido positivo. Isso corresponde a um crescimento, né? O cosseno cresce de 0 até mais 1. Repetindo, eu aumento o ângulo no último quadrante, quarto quadrante, o cosseno, que é a seta em verde, cresce de 0 até mais 1. Okay? E o seno, a seta em vermelho? A seta em vermelho diminui de tamanho, mas permanece negativa, apontando para baixo, né? Então, isso corresponde ao quê? Ela cresce de menos 1 até 0. Certo? Então, o seno passa de menos 1 até 0, a seta em vermelho. E a seta em verde, que é o cosseno, cresce de 0 até mais 1. Observe uma coisa, né?
para a gente terminar. Esses dois círculos de cima correspondem à primeira meia volta, de 0 até π. Primeiro e segundo quadrante. Ó, corresponde a uma volta de 0 até π, meia volta, né? Observe que a seta verde, nesses dois círculos, ela anda da direita para a esquerda. No primeiro quadrante e no segundo, a seta verde anda da direita para a esquerda, ou seja, o cosseno. Então, isso corresponde a um decrescimento, né? Então, o cosseno diminui no primeiro e segundo quadrante. Ou seja, de 0 até meia volta, primeiro e segundo quadrante. Seta em verde anda da direita para a esquerda, certo? Ela vai de 1 até 0 no primeiro quadrante e de 0 até -1 no segundo quadrante. Então, corresponde a um decrescimento. Seta andando da direita para a esquerda. Então, o cosseno diminui. Vamos ver o terceiro e quarto quadrante. Ó. Terceiro e quarto quadrante. A banda de baixo do círculo, né? Observe que a seta agora verde, ela anda da esquerda para a direita. Terceiro e quarto quadrante. Repetindo, a seta verde, que é o cosseno, anda da esquerda para a direita. Corresponde ao quê? Crescimento. Certo? Ela cresce de -1 até 0 no terceiro quadrante e cresce de 0 até +1 no quarto quadrante. No terceiro e quarto quadrante, cosseno cresce. Certo? E para finalizar, observe que tanto a seta verde, ou seja, o cosseno, como a vermelha, quando você faz o ângulo θ crescer, essas setas ficam oscilando entre +1 e -1. Não passa disso. Tanto cosseno como seno oscila entre +1 e -1. Então, se você resolve um problema e o cosseno do ângulo θ dá 1,3, você sabe que está errado. Porque o cosseno não pode ser maior que 1. Nem pode ser menor que -1. É um número puro, tanto cosseno como seno, que oscilam entre -1 e 1. Ok? Pronto, e por hoje é só isso mesmo.